Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Visão Parlamentar. A ideia aqui é a gente mostrar o que pensam e também o que fazem os deputados estaduais mineiros. Nossa conversa é com o deputado Dr. Wilson Batista. O deputado está no 4º mandato e tem como prioridades fortalecer o Sistema Único de Saúde, melhorar o acesso das mulheres à mamografia e diminuir o prazo para tratamento de câncer, além de tratar da expansão do Centro Cirúrgico do Hospital São Paulo de Muriaé. Também vamos abordar temas de interesse do governo, já que o deputado Wilson Batista faz parte da base de apoio do governo Zema aqui na casa. Bom, deputado, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Vamos fazer um papo bem agradável e as pessoas vão conhecer um pouco mais do senhor e também aprender muito mais sobre medicina, né? E essa é a minha pergunta. O deputado já está há quase 13 anos aqui na Assembleia, atua como médico também. O senhor se sente mais realizado agora, tratando da saúde de uma outra perspectiva, não só como médico, mas também com políticas públicas para a saúde? O trabalho como médico, ele às vezes tem algumas dificuldades. Nós enfrentamos muitas dificuldades no exercício da medicina, sobretudo os médicos que dedicam ao SUS. Então eu acho que o trabalho aqui como deputado pode suplementar, pode ajudar a gente a superar esses desafios hoje de fazer uma medicina de qualidade, de ponta, também para os pacientes do SUS. Então, não só como médico tratando diretamente da saúde, mas numa outra perspectiva, né? Que pode melhorar a vida de muita gente, né? Exatamente, buscando aí alternativas, soluções, né, para redução das filas, tempos de espera, buscar um atendimento de qualidade que às vezes os pacientes do SUS não encontram de imediato. E quando esse tratamento chega, às vezes já não é mais oportuno aí para o paciente alcançar a cura, para não permitir que as doenças se agravem. Então eu acho que a gente tem muitas ações no campo da política para poder assessorar, para poder melhorar a política pública para os pacientes que dependem exclusivamente do SUS. Pois é, o deputado tem muitos projetos de lei, outros que já viraram lei, a respeito da saúde, principalmente das mulheres, e na questão do câncer também. O deputado trata da parte oncológica, né? O deputado trata dessa doença. E a gente tem vários projetos, eu vou falar de alguns, e um especificamente chama atenção, e ele está sendo votado essa semana, e a gente vai colocar uma foto aqui, que é em relação às mulheres que têm a mama densa. Eu queria que o deputado explicasse por que as mulheres que têm a mama assim, elas não conseguem detectar o câncer num exame normal, numa mamografia normal, né? Eu queria que o senhor explicasse por quê e como é que isso ajuda. Então, nós temos 4 tipos de mamas na mamografia, que é a mama tipo A, que é uma mama com substituição adiposa, uma mama tipo B, que é uma mama que tem um pouco de tecido fibroglandular, e a mama predominantemente glandular e aquela muito densa. A mama muito densa é uma mama desse tipo. Você vê que a imagem fica praticamente branca em todo o contexto ali da mama. Sim. Então, nessa apresentação de mama tipo D, que é uma mama muito densa, quando uma doença, uma lesão suspeita, se ela for pequena, ela vai ficar oculta no meio desse tecido fibroglandular. Fica escondida. Exatamente, porque a apresentação do câncer na fase inicial, ele tem uma densidade parecida com essa da mama. Então, ele fica ali oculto e a mamografia não vai ser capaz de fazer o diagnóstico, de mostrar, de revelar uma doença na fase inicial. E o projeto de lei do senhor vai nesse sentido. O que diz o projeto? O projeto de lei é isso, é permitir que estas mulheres que têm a mama densa, que elas tenham um registro no seu cartão do SUS, que elas são portadoras de mamas densas. E que daí elas poder ter acesso a outros métodos mais sensíveis para o diagnóstico. Seria ultrassom? Qual que é o exame? Ultrassom e a ressonância nuclear magnética. E o interessante é que isso ocorreu a partir de um acontecimento de uma esposa de um senador nos Estados Unidos, que ela fez regularmente o rastreamento do câncer de mama. Todos os anos fazia mamografia. E de um momento ao outro ela deparou com uma doença na fase avançada. Aí ela perguntou, mas por que se eu fiz a mamografia, né? Isso, ela perguntou. Por que eu faço regularmente o rastreamento, tudo certo, e agora me deparo com uma doença avançada?
exatamente por isso, por ser a mama dela muito densa. E aí tornou obrigatório nos Estados Unidos, a partir desse acontecimento, né, permitir o rastreamento dessas mulheres portadoras de mama densa, o rastreamento através da ressonância ou mais regularmente junto também com o ultrassom. Hoje o SUS não oferece isso à mulher de mama densa? O SUS não oferece, em situação nenhuma, a ressonância para a mulher fazer rastreamento. E eu vou te dar o meu depoimento pessoal. A minha mama é densa e quando eu vou fazer a mamografia, não resolve a mamografia e eu tenho plano de saúde, graças a Deus, então aí faz o ultrassom. Aí sim eu fico garantida. Exatamente. Mas tem muitas mulheres que às vezes têm a sensação de que está fazendo o seu papel de prevenção, fazendo o rastreamento, fazendo a mamografia anualmente, mas a mama é densa. Então, a mamografia não vai prestar para descobrir uma doença na fase inicial. E elas têm a falsa sensação de que está fazendo o seu papel de prevenção. E de um momento ao outro vai diagnosticar uma doença, às vezes, já fora de possibilidade de tratamento. Pois é, o deputado também lida, principalmente com a questão da prevenção, né? E aí tem um outro projeto de lei também que é muito interessante, que é permitir, desburocratizar o acesso ao exame, que é a mulher a partir de 40 anos não ter que ter o exame, né? O pedido de exame para fazer a mamografia. Isso também é interessante, né, deputado? É interessante, porque os estudos já demonstram que o rastreamento mamográfico no Brasil, ele é muito baixo. Menos de 30% das mulheres fazem o rastreamento mamográfico. E ele é fundamental. E ele é fundamental. E para que você alcance a redução da mortalidade através da mamografia, é necessário que pelo menos 60% das mulheres façam a mamografia. Então, nós estamos muito abaixo. E isso permite com que muitas doenças sejam diagnosticadas na fase mais avançada. E hoje nós convivemos com esse cenário de que 2/3 das mulheres afetadas por câncer de mama vão a óbito. Nossa, é muito, então, né, é muito. E a mamografia já foi demonstrado que ela é capaz de reduzir a mortalidade em mais de 50%, quando permite o diagnóstico na fase inicial. Por falar em diagnóstico precoce, a gente tem uma frase aqui de uma médica, a gente retirou inclusive de uma audiência pública na qual o senhor esteve presente, e eu achei a frase bem impactante. Apenas 14% dos pacientes no sistema privado chegam com o diagnóstico de câncer de mama em estágio avançado. Pelo SUS, a possibilidade de morte se eleva muito. Se eu tenho dinheiro, isso define se eu vou viver ou não. Quem disse isso foi a médica Rosemar Rahal, em uma audiência pública aqui da Assembleia Legislativa. É impactante, né, deputado, isso que ela fala da questão financeira que vai definir se a pessoa vai sobreviver ou não. É muito triste isso. Infelizmente, no SUS é assim, quem tem recurso e consegue fazer esses exames da forma particular, eles acabam alcançando aí um diagnóstico mais inicial. Mas já tem estudos comparando quem trata na medicina suplementar e quem trata no SUS. Quem tem plano de saúde e quem não tem, né? Isso. Só pra gente no Sistema Único de Saúde, não chega a 20% do câncer diagnosticado na fase inicial, enquanto que no Sistema da Saúde Suplementar ultrapassa 50%. Isso faz com que essa alta mortalidade ainda por câncer de mama. Hoje, o câncer de mama é a principal causa de morte por neoplasia nas mulheres. 25% das mulheres que morrem por câncer hoje são afetadas pelo câncer de mama. Então, para você ver a importância da mamografia em reduzir 2/3% dessa mortalidade. E qual que é o grande obstáculo, deputado? O que pega principalmente? É o aparelho do exame que não chega? São duas razões. Não existe falta, não existe escassez de mamógrafos no Brasil e nem em Minas Gerais. O que existe é escassez de realização de mamografia. Menos de 30% das mulheres fazem a mamografia regularmente. E são duas razões que eu penso que dificulta esse rastreio pela mamografia. Uma delas é a necessidade, a obrigatoriedade da solicitação médica para que a mulher possa fazer a mamografia. Então, muitas, às vezes, tem que largar um dia de serviço para passar num especialista, para passar num médico. Para pegar a guia. Para pegar uma solicitação médica. Eu sou mastologista e isso acontece comigo. Eu vejo mulheres sentadas lá no corredor do consultório, uma manhã toda, quando eu chego, qual o motivo da consulta? Não, eu estou aqui em busca de um pedido para eu poder fazer a mamografia. Eu falo, isso é um absurdo. Não tem sentido. A pessoa passar um dia todo, uma manhã toda,
para poder ter acesso a um pedido de mamografia quando ela não está sentindo nada. Essa é a importância do rastreamento, é fazer a mamografia na paciente assintomática. Então, ela não tem que ter o pedido. Isso aí tem que fazer parte de um calendário. Para aquelas mulheres assintomáticas, acima de 40 anos de idade, ter um calendário que permita ela fazer a mamografia sem essa solicitação. E esse projeto nosso de lei, ele é importante porque a gente acrescenta aqui em Minas Gerais a partir dos 40 anos de idade. Isso. O que o Ministério da Saúde permite apenas a partir dos 49 anos de idade. O senhor falava antes de começar aqui que o índice de mulheres afetadas pelo câncer, elas são mais afetadas com menos de 40 anos. Isso. 40% das mulheres que têm câncer de mama estão abaixo de 50 anos de idade. Daí a gente não pode deixar essas pessoas abandonadas, mitigadas, né, de terem acesso à realização da mamografia como rastreamento. Perfeito. O senhor também é autor de uma lei importantíssima, que é a questão dos prazos para a realização dos exames complementares para comprovar o câncer. O prazo é de 30 dias, né? Aí eu queria que o senhor explicasse, eu tenho um dado aqui que, segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, são esperados 704 mil novos casos de câncer no triênio 2023-2025. Câncer de mama nas mulheres e de próstata nos homens, que esse índice aqui, esse valor aqui são do geral, né? Aí eu queria que o senhor falasse sobre essa questão do prazo e por que ele é tão importante para que a pessoa sobreviva quando tem câncer. Exatamente. Essa lei, a gente construiu ela a partir da lei do diagnóstico, do tratamento do câncer em até 60 dias após o diagnóstico. Mas a gente sabe que as evidências mostram que a alta mortalidade é exatamente esse câncer diagnosticado numa fase tardia e o tempo perdido é antes do diagnóstico. É o período que a pessoa convive com os sintomas, convive com os sinais da presença de um câncer e não tem acesso ao diagnóstico. Ele vai convivendo, a doença vai avançando e quando ele vai fazer esse diagnóstico, a doença já está em fase avançada. Então, é esse período que é o mais importante, é antecipar o diagnóstico. Aí sim, nós vamos estar descobrindo a doença na fase inicial, permitindo tratamentos menos agressivos e mais curativos. Já há algum avanço aí Exatamente. na implantação dessa lei? Nós aprovamos essa lei aqui na Assembleia de Minas, depois ela foi feita através de uma deputada federal, essa lei tornou hoje uma lei federal. Que legal. Que é o diagnóstico do câncer até 30 dias. E permitir uma antecipação desse diagnóstico para essas pessoas já com suspeitas de uma doença maligna ter acesso a esses exames em até 30 dias. O exemplo disso é, por exemplo, um paciente que está aí com perda de sangue nas fezes. É necessário fazer uma colonoscopia, porque a maioria das vezes isso está demonstrando a presença de um tumor maligno. Só que o tempo que ele ficava esperando para fazer essa colonoscopia chegava a ser de o câncer meses, avançou. 6 meses, 7 meses. E aí ele ia fazer o diagnóstico num pronto-socorro, com o intestino obstruído, numa urgência e emergência. Aí a cirurgia passa a ser muito mais complexa e a possibilidade de você curar esse paciente vai diminuir muito. Então, nós sabemos hoje que o câncer te dá uma oportunidade de você curar ele, mas você tem que diagnosticar ele na fase inicial. Perfeito. Deputado, o senhor também atua no Hospital São Paulo de Muriaé, não é isso? O senhor atua lá há muito tempo, né? Nós temos uma imagem do hospital aqui. Eu queria que o senhor falasse, porque o senhor também é um grande entusiasta de melhorias no hospital, inclusive para a construção de um centro cirúrgico, né? O senhor envia emendas parlamentares para lá. Eu queria que o senhor falasse da importância do seu hospital para a região, em que medida esse centro cirúrgico, se já está em obra, se já está funcionando, eu não sei. Eu queria que o senhor explicasse para a gente. Olha, o Hospital São Paulo, ele é um hospital quase centenário, tem 96 anos. E é o principal hospital da Zona da Mata. Referência em cirurgias cardíacas, cirurgias de alta complexidade na neuro, na ortopedia, na maternidade de alto risco. Então, o hospital é muito demandado no dia a dia. Questões de urgência, emergência, cirurgias eletivas, cirurgias de grande porte. E durante esse tempo que eu convivi no Hospital São Paulo, no início o centro cirúrgico realmente era um centro cirúrgico assim, muito aquém da demanda, da necessidade do hospital. Então, fizemos ali investimentos junto com outros colegas deputados e reestruturamos todo o centro cirúrgico. Hoje nós contamos ali um centro cirúrgico hoje de
ponta, um centro cirúrgico que tem os melhores equipamentos, um centro cirúrgico com salas amplas, ar-condicionado, equipamentos modernos, uma sala de recuperação pós-anestésica também muito confortável. Então, está gerando uma segurança não só para os pacientes que são submetidos a cirurgias de grande porte ali, mas também para os profissionais que trabalham no dia a dia. Isso gera um conforto, uma segurança de que não vai te faltar nada durante um procedimento cirúrgico. Então, hoje, o Centro Cirúrgico do Hospital São Paulo, tenho certeza que não deve nada a nenhum outro grande centro cirúrgico de hospitais maiores aqui em Minas Gerais. E como é que era antes? As pessoas tinham que viajar, pegar a estrada para ir para um hospital onde tivesse mais recursos? Ou a Juiz de Fora, ou Belo Horizonte. E a gente sabe que teve a iniciativa aí da construção de alguns hospitais regionais em Minas Gerais, mas nenhum foi à frente. Então, é importante hoje investir nesses hospitais já existentes, que são hospitais historicamente bem estruturados, robustos, com corpo clínico. Então, é muito melhor você investir num hospital como esse, de que você partir para a iniciativa da construção de um novo hospital, onde, se ainda que ficar construído, não vai ter um corpo clínico que vai ali manter a sustentabilidade e o funcionamento desse hospital. O senhor também faz algumas críticas à questão de permissão para fazer cirurgia oncológica em hospitais gerais, que são os hospitais, já que a gente está falando de hospital, em hospitais que são gerais, não são especializados em oncologia. Por que o senhor faz essa crítica? E também isso prejudica demais a população do interior que precisa e que tem câncer e precisa se submeter a uma cirurgia? Eu tenho certeza, tenho convicção que isso hoje é um dos principais gargalos, né, para os pacientes que enfrentam o tratamento do câncer. Porque são poucos hospitais específicos para o tratamento do câncer. Em Minas Gerais, me parece que 34, salvo engano, 36 hospitais de câncer. Mas é muito pouco, gente. A gente está falando de 853 cidades. 853 municípios. É muita gente. E no passado, nós não tínhamos a especialidade de cirurgia oncológica. Então, quem operava câncer era o cirurgião geral. Aí sim, existia uma preocupação do paciente ser operado por uma pessoa que não era um especialista, era um cirurgião geral. Mas hoje, nós já temos a especialidade de cirurgia oncológica, que forma especialistas Brasil afora. Em Minas Gerais mesmo, nós temos vários centros que formam cirurgião oncológico todos os anos. E esses cirurgiões oncológicos, muitas vezes, estão trabalhando no hospital geral. Então, você permite que ele tenha uma formação, que seja um especialista, e depois você não permite com que ele atenda o paciente do SUS no hospital geral. Então, isso é uma incoerência. Porque nós temos hospitais preparados, hospitais assim, com porte, para fazer qualquer cirurgia oncológica, e muitas vezes o médico acaba dando alta para esse paciente, para ele enfrentar uma fila num hospital oncológico. E aí, fila de meses, né, não faz sentido, quando ele já poderia, naquele momento que ele fez o diagnóstico, já partir para o tratamento, realizar a cirurgia, e esse paciente depois fazer o tratamento complementar, se for radioquimioterapia, no hospital específico. Mas já o paciente operado, muitas vezes o paciente permite com que a doença agrava, enfrentando fila em hospitais oncológicos. Então, eu vejo isso no dia a dia do funcionamento onde eu trabalho, em hospitais gerais. É uma batalha do deputado. Deputado, o senhor faz parte também da base de apoio do governador Zema aqui na Assembleia, né? E a gente está num momento de discussão de projetos importantes para o governador, que é a questão do aumento salarial, o percentual ainda não está de acordo com o que os servidores querem. Como é que o senhor está trabalhando isso rapidamente, assim? E como é que o senhor vota para ajudar o governador Zema aqui na casa? Olha, eu sempre penso que nós estamos num momento de águas turbulentas na política. Sim. Essa divisão de direita e esquerda, muitas vezes impede que o bem comum seja a prioridade. Sim. Então, nós temos hoje que buscar mais unidade e menos divisão. Então, eu sempre pauteio a votação aqui na Assembleia, procurando sempre defender o bem comum. Defender principalmente os servidores, defender as pessoas que dependem hoje de uma boa política, de uma boa alteração, de uma ação política que realmente venha ao encontro do desejo da população. Então, eu tenho certeza, faço parte da base do Zema e espero que os projetos que cheguem aqui realmente pensem nesse equilíbrio, de sempre valorizar o servidor, valorizar as pessoas e jamais prejudicar qualquer um segmento que seja, ainda que seja minoria. Porque o político, depois de eleito, ele, no momento da eleição, sim, ele é eleito democraticamente pela maioria. Mas depois ele tem que pensar no todo, todos, né? Fazer uma política que seja, né, que garanta
representatividade para todas as pessoas. Sim. Quer seja do meio ambiente, os defensores dos animais, quer seja do agro, quer seja de uma saúde de qualidade, quer seja em políticas salariais dos servidores. Eu acho que nós temos que fazer uma política que realmente a bandeira seja a sociedade. É isso que a gente está precisando, né, deputado? Bom, eu tenho uma coisa para te entregar aqui, ó. Vê o que você acha. Muito bom. É uma chupeta. Vamos mostrar aqui, deputado. É uma surpresa que a gente fez para o senhor. A família vai aumentar? A família está aumentando. Parabéns. Ó, na hora Agora... de comprar a chupeta, a gente não sabe se é menino ou menina, então a chupeta é transparente. É menino ou menina? É menina. É menina, que gracinha, hoje deputado. Hoje eu tenho um filho, parabéns. 2 filhas, agora está vindo uma 3ª filha aí. Já escolhemos o nome. Ah, como vai chamar? Esther. Que lindo nome. Esther a gente Almeida tem imagem Batista. da família toda aí, vamos mostrar. Então já tem 2 meninas, não são gêmeas, né? Que elas são bem parecidas, né? E o rapazinho, como que elas chamam? Isabela, Giovana e o Wilson Filho. E a esposa chama como? E a esposa Sara. E ela tá passando bem? Tá passando bem. Ai, que lindo, deputado. Então uma a família bonita, fica grande, uma família, né? Que realmente, um dos motivos de eu ter ido para Muriaé e uma das satisfações imensas, né, que eu tenho sempre dito, eu agradeço muito a Deus, né, pelo exercício da medicina, pela minha vida pública e também pela minha família, né? Uma mulher, 3 filhos, mais uma nova filha agora. Eu acho que Deus tem me dado muito mais do que realmente a gente pensa que merece. Não, e o senhor merece, assim, o deputado vem de uma família humilde, né, deputado? Eu acho importante a gente colocar isso. Estudou em escola pública, se formou como médico, quer dizer, só quem sabe a dificuldade que é, quer dizer, quando o senhor olha para trás, assim, o que o senhor pensa? O senhor tem orgulho, né, dessa trajetória? Eu acho que a trajetória... Sempre eu acho que tudo que alavanca, que faz a gente alcançar o nosso sonho, é a persistência. Porque dificuldades, a maioria da população brasileira sempre vai ter. Sim. Mas o importante é esse, é estar diante de uma dificuldade, superar essa dificuldade, persistir naquilo que você realmente almeja, e eu tenho certeza que pouco a pouco todo mundo vai alcançar seu sonho. E o senhor sonhava em ser? Sonhava, sempre sonhei. Desde ser médico? Sempre sonhei em ser médico. Quando eu trabalhava em São João del Rei, como garçom, e eu voltando do trabalho, eu conversava com meu irmão e sempre dizia, olha, a gente precisa um dia ter uma profissão, e medicina é uma das profissões que eu... É bonito demais, né, gente? Toda mãe quer que filho seja médico. Eu quero que meu filho seja médico, não sei se ele vai conseguir. Isso, é uma missão bonita, eu acho que você restitui a alegria de viver as pessoas que estão naquele momento ali triste, né, passando por uma fase. Ainda mais a área que o senhor atua, né? Tem que ser muito humano também para lidar com um paciente que está com câncer, né, deputado? Exatamente. A verdade é essa. É muito triste. Você dá um diagnóstico para uma pessoa onde você sabe que não existe uma saída, é triste para a família, para o médico, para todo mundo. Principalmente para o paciente, que ele vê ali, ele não enxerga uma luz no fim do túnel. Por isso que a gente tem que investir aí nos exames, na prevenção, para que você possa, quando encontrar uma doença, você ter certeza que vai, junto com o paciente, superar a doença, que você vai curar o doente. Como tem muitos curados. Na minha trajetória de 20 e poucos anos como médico e cirurgião oncológico, tem muitos pacientes que eu já operei há 20 anos atrás. E quando o paciente estava ali na iminência de que não ia ter cura. Mas a gente consegue superar. Mas é muito importante você descobrir a doença no início, porque você sabe que você vai ter instrumentos, tratamentos curativos. É isso, deputado. Tem umas imagens aqui só para a gente finalizar, do deputado também em momento de lazer, né? Afinal, olha, deputado, médico, cirurgião, precisa de um pouquinho de, né? Um pouquinho de esporte aí para dar um alívio. Olha lá, o deputado pescando. Isso é onde, deputado? É na minha propriedade. Isso é em Muriaé. Muriaé. Em Muriaé. Eu acho que esse convívio Zona com a da natureza... Mata. Ah lá, que beleza. Para quem trabalha dentro de um hospital, debaixo de um foco cirúrgico, a semana toda, uma luz ali intensa. E aqui também fechado, discutindo coisas sérias, né? Discutindo coisas sérias. Eu acho que no final de semana você recarrega a sua energia, você convive com a natureza. Eu acho que essa integração com a natureza realmente... Na segunda-feira você recomeça a semana assim, muito mais disposto, com muito mais alegria, felicidade e vontade de trabalhar. Vamos que vamos. Deputado, muito obrigada. Parabéns Obrigado pelo neném. aí, que Deus abençoe. Amém. Que seja a Esther e venha com muita saúde e traga muita alegria para todos. Amém. Obrigado.
Eu conversei então com o deputado Dr. Wilson Batista. O deputado está no 4º mandato, tem como prioridade fortalecer o Sistema Único de Saúde, melhorar o acesso das mulheres à mamografia, diminuir o prazo para tratamento de câncer e também falamos da expansão do centro cirúrgico do Hospital de São Paulo de Muriaé. Deputado, muito obrigada então. Obrigado. A você de casa, muito obrigada pela audiência e até a próxima.